Muito bem, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Eu fiz uma mudança de configuração no meu celular, que agora ele tá barulhento que só. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Pera aí. Vou tirar a vibração. Vibração? Vou tirar o vibra, né? Aí. Senão daqui a pouco nós estamos conversando aqui e ele começa a fazer ruído para todo lado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Si. Bom dia. Gênesis Hipnose. Bom dia. Kátia Nakamura. Soelen. Diego. Bom dia. Bom dia. Kátia, a gente está se encontrando aí nas lives, né? As lives do Michael, do pessoal aí da hipnoterapia. A gente está sempre interagindo aí. A gente não se conversa, mas está sempre no mesmo vagão, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Atrasei uns 5 minutinhos porque eu estava ajustando a configuração aqui. Vocês sabem que eu tive um problema com o meu celular. Não sei exatamente o que aconteceu não, mas ele ficou todo desconfigurado. E aí o pessoal me telefonava e ele não tocava, ele só aparecia a imagem. Aí eu mudei aqui uma configuração. Mudei não, pedi para minha esposa mudar, que ela tem mais paciência do que eu para ajustar essas coisas. E aí ela resolveu o problema, só que aí na configuração ele estava com um monte de sons aqui. Eu falei, puxa, se eu começar a live agora vai ser uma barulheira. Deixa eu ajustar aqui, ó. Vai ficar meio torta a prateleira aqui, mas não tem problema não. Muito bem, pessoal. Já estava com saudade, depois de uma semana, de fazer aqui a live sobre o estudo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Agora eu estou aqui, voltei para São Paulo, já estou em casa, já estou com a capa original aqui. Original não, com a edição mais atual do nosso livro. E nós terminamos, portanto, na semana passada, o capítulo 4 do livro, portanto, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que nós falamos na semana passada sobre a segunda parte do tema Conheça a Si Mesmo, para você então ter um relacionamento saudável com Deus. Tem alguém curtindo aí, me dando coraçãozinho? Se você quiser fazer isso, todos que estão assistindo, isso ajuda a colocar a gente na fila lá para quem está no Instagram e favorece a atualização para quem porventura ainda não está participando. Então, se você quiser curtir, não estou mendigando curtida não, tá? Mais ou menos. Mas isso faz parte do algoritmo do Instagram. Eles têm um cálculo aí de relevância para poder ajustar. Obrigado, gente, quem está curtindo. Tá bom? E aí a gente ajuda a avisar aqueles que porventura têm interesse na aula e não estão podendo participar. Bom, gente, na semana passada nós finalizamos então o tema Conheça a Ti Mesmo, para então conhecer a Deus, e a gente fechou falando sobre o verdadeiro ego de Jesus. Ego no sentido de personalidade, daquele que tem a sua vida, as suas emoções, as suas atitudes, etc. E aí então propusemos o modelo de Jesus como o modelo ideal. Obrigado, Kátia, querida. Como o modelo ideal do ego, da personalidade, do temperamento perfeito. Né? Falamos que Jesus, como ele tinha o conhecimento do seu próprio ego, do seu próprio temperamento, ele fazia o que ele se propunha a fazer. Ou seja, ele sabia quem ele era, qual era a sua missão de vida, qual era o seu propósito de vida. Claro, ele tinha uma missão universal, vamos dizer assim, que era a missão de salvação. E, por conta disso, ele não se preocupou se ele ia desapontar a família, amigos, vizinhos, discípulos, multidões, líderes, etc., porque era esse propósito. Não é que ele queria desapontar as pessoas, mas é que se ele tivesse que viver uma vida genuína e por conta disso ele tivesse que desapontar alguém, paciência.
né, ele faria o que precisaria ser feito. E a partir daí, então, nós falamos sobre o nosso ego, né, sobre o conceito de diferenciação, que era a ideia de você viver fielmente o seu verdadeiro ego. Ou seja, defina quem você é, defina os seus objetivos, valores de vida, defina quem Deus, ou melhor, procure conhecer a si mesmo, ou seja, Deus te criou para quê? Deus te formou para qual propósito? Então, a partir daí, você vive a sua vida, segue em frente, faz tudo o que tiver que fazer, e se alguém se desapontar com o seu verdadeiro ego, paciência, não é? A gente não vai conseguir agradar todo mundo e, na verdade, se a gente se preocupar em agradar todo mundo, a gente não vai fazer o que precisa ser feito, tá bom? E por fim, né, trabalhamos como desenvolver, então, esse verdadeiro ego. Prestar atenção ao seu interior, fazer perguntas para si mesmo, encontrar pessoas confiáveis em que você possa trocar ideias, mentores, amigos, etc. Sair da sua zona de conforto, né, procurar encarar novos desafios, viver situações novas e, lógico, pensando numa esfera espiritual, buscar Deus e orar para que Ele nos dê sempre coragem para que a gente siga em frente. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Essa é uma breve revisão de tudo que nós conversamos e falamos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Se quiser deixar aí um comentário, uma pergunta, pode deixar. Ó, não consegui zerar todos os barulhos. Desculpa, vai aparecer umas coisas aí durante a nossa reflexão. Acabou de chegar uma mensagem da Tim aqui para mim. Tudo bem, gente? Podemos seguir. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí. A gente vai falando durante a nossa conversa, o nosso bate-papo. Ok? Muito bem, Diego. Tão importante saber quem somos em Deus, nesse mundo, etc. É verdade, Diego. A nossa vida emocional e espiritual, ela vai se desenvolvendo e vai melhorando à medida que nós vamos nos conhecendo. E é importante a gente saber quem nós somos. Eu tenho vivenciado isso de uma maneira muito especial e muito produtiva nesses últimos tempos. Até por conta do nosso estudo, da nossa reflexão, aprendo bastante também. E uma coisa que eu tenho feito é prestar atenção nas minhas emoções. Então, como eu reajo em determinadas circunstâncias, quando alguma coisa está me incomodando, eu começo a pensar e refletir, puxa, por que isso me incomodou? Por que isso está acontecendo assim? Isso ajuda a gente a se conhecer, né? E a reagir melhor diante dessas coisas. Ok, gente? Bom, o tema da nossa reflexão hoje é retroceda para avançar. Nós vamos falar sobre a primeira parte do capítulo 5 do nosso livro base aqui, portanto. O tema é retroceda para avançar. E aí, então, a propósito desse tema, que nós vamos dividir também em duas partes, hoje e no próximo sábado, nós vamos falar um pouco hoje, então, sobre a necessidade de rompermos com o nosso passado para que nós possamos avançar com a nossa vida. Quando a gente usa essa expressão romper com o passado, pode ser que num primeiro momento isso gere algum estranhamento. Por quê? Porque romper com o passado pode dar a ideia de que nada do que a gente viveu antes seja bom ou que o nosso passado é vergonhoso ou alguma coisa do tipo. Não, não é nada disso, tá ok? A ideia de romper com o passado tem a ver com as coisas que a gente tem trazido, a nossa bagagem emocional, a nossa história de vida pregressa e os nossos padrões familiares que muitas vezes não permitem que a gente consiga alcançar um outro patamar de vida e desenvolva-se de uma maneira mais produtiva e emocionalmente mais estável. Mas eu vou explicar isso de uma maneira um pouco melhor à medida em que a gente for conversando aqui, tá bom? O que acontece com a nossa vida e por que todos nós temos uma história pregressa que a gente precisa romper? Né? Todos nós temos a nossa história de vida, obviamente. Mas tem uma questão que
vale muito a pena a gente observar que tem a ver com o nosso contexto onde nós fomos inseridos. Eu gosto de fazer essa pergunta muitas vezes quando a gente fala a respeito de pré-determinação das coisas. Bom, quem é membro da nossa igreja, quem é minha ovelha, quem participou do meu... vivenciou comigo essa experiência de pastoreio, sabe que nós somos de uma tradição teológica calvinista, reformada. O que significa isso? Tá? E já vou explicar um pouco mais. Quem é presbiteriano, reformado, calvinista, não tem muita dificuldade com esse conceito de uma pré-ordenação divina ou de uma pré-determinação de certas coisas que acontecem na nossa vida e na nossa história. Por quê? Ou usando uma linguagem mais corriqueira, popular, as coisas não acontecem por acaso. Deus é o Senhor da história e tudo que acontece, seja por uma ação direta ou indireta nossa, isso traz uma consequência pré-determinada para a nossa vida. Isso é uma questão teológica, filosófica, que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas que para mim faz muito sentido, porque faz parte da minha tradição teológica, eu acredito assim, e para mim não é nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade com isso, ok? Mas assim, se você tiver alguma dúvida quanto a isso, você pode, eu gosto da interação, você pode ir escrevendo aí, problema nenhum. Mas o que isso significa, ou que relação que isso tem para a nossa lição hoje? Há algumas perguntas que a gente precisa fazer e precisa trazer à luz como reflexão. Por exemplo, você escolheu a família que você nasceu? Não. Você escolheu a cor da sua pele? Também não. Você escolheu a cor dos seus olhos? Você escolheu o país em que você nasceu? Não. Você pode fazer algumas escolhas ao longo da vida. Por exemplo, eu tenho aqui 2 amigos que estão me acompanhando. Opa! Que estão no Japão. Vocês vejam, né, gente? Meu celular, ele resolveu fazer uma escolha aleatória à minha vontade. Ele resolveu cair. Pronto. Deixa eu ajustar aqui, gente. Só um instante. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não aperto nenhum botão aqui sem querer e desligo essa live aqui. Opa! Vamos ver se ele não cai agora. Joia. Legal. Bom, consegui ajustar de novo aqui. Eu espero que ele não caia de novo. Então, há certas escolhas. Eu estava falando aqui da Kátia, do Kazu, que estão no Japão hoje, né, que são descendentes de japoneses. Ok. Eles podem, me permita usar como exemplo, eles escolheram hoje, pelas suas razões, morar no Japão. Né, estão nos acompanhando aqui hoje. Mas eles não escolheram nascer no Brasil. Acho que nasceram no Brasil, né? Eu não escolhi falar português como minha primeira língua. Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, acho que eu já comentei aqui em alguma live, que ele fala assim que ele é um brasileiro amaldiçoado, ou melhor, que ele é um americano amaldiçoado a viver no corpo de um brasileiro. Porque ele fala inglês, ele gosta muito da cultura americana, etc. Mas ele é brasileiro. E ele tem que se conformar com isso. Ele pode até buscar alguns caminhos, mas ele nunca vai deixar de ser brasileiro, em essência. Então, eu não escolhi nascer na família que eu nasci. Com as suas qualidades, com os seus problemas, com as suas incoerências, com os seus traumas. A gente é o que é. Ok? Então, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Isso traz conosco virtudes. Então, por exemplo, eu amo a minha família. E eu sei que eu tenho muitas qualidades que vieram por conta dos meus padrões familiares. Então, eu aprendi coisas muito legais com a minha família. Tem coisas que eu tenho orgulho de trazer como histórico familiar e histórico de vida. Mas há outros padrões e outras coisas também que eu sei que são prejudiciais ao meu amadurecimento emocional e espiritual. E há coisas que eu venho carregando comigo ao longo da minha história de vida e que por mais que eu queira mudar, nem sempre é fácil. Porque algumas dessas coisas eu nem ao menos sei que eu tenho, que eu preciso mudar, eu preciso descobrir isso ainda. Então, essa é a bagagem emocional que a gente traz. Essa bagagem emocional ela é formada por 2 questões.
A primeira e indireta é aquela que a gente traz de uma maneira inconsciente ou subconsciente. Eu aprendo com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu vou trazendo isso de geração em geração e eu sou assim. Eu não paro para refletir por que eu sou assim, eu sou e pronto. E há outros fatores que são externos, que é a nossa própria história externa. Então, por exemplo, que tipo de experiências que eu experimentei ao longo da minha vida na escola, com os meus amigos, no bairro em que eu morei, na faculdade que eu fiz, nos contextos profissionais que eu vivenciei, nas coisas aleatórias que aconteceram comigo, se eu já sofri acidente de carro, se eu já levei um fora, etc, etc. Essa mistura de composições entre os padrões familiares e as nossas experiências externas é que vão formar aquilo que nós somos, ok? Então, qual é o problema disso? Ou quais são as questões que envolvem tudo isso? Não se sinta mal por ser quem você é. Né? Você é o conjunto de todas essas coisas. Faz sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, você pode dar um joinha ou dizer sim aí. Não é problema você ser quem você é. A questão é trazer padrões pecaminosos, contrários à vontade de Deus para as nossas vidas, que fazem com que nós venhamos a sofrer e que nós não tenhamos uma vida mais equilibrada emocionalmente e que possa nos levar a um relacionamento saudável com Deus. Valeu, gente. Obrigado. Então, é assim que é. Né? Então, a verdadeira liberdade ou a verdadeira espiritualidade é aquela que nos liberta para que a gente possa viver no presente. Para que a gente não tenha que viver eternamente no passado de uma maneira negativa. Volto a repetir. Eu não estou dizendo que o nosso passado seja ruim. Apenas estou lembrando que há certas circunstâncias, situações e padrões da nossa vida que podem nos trazer problemas. Ok? Bom, vamos seguindo aqui. O autor ele traz uma história interessante de um pastor, né, que naquela ocasião não estava exatamente exercendo o ministério, mas que havia sido pastor por alguns anos. Esse homem chamava-se Frank e ele estava frequentando a igreja do Peter Escaseiro e eles tiveram uma época em que o Frank estava passando por uma grave crise no casamento, a esposa queria deixar ele e ele foi se aconselhar então com o pastor Peter. E ele contou que ele estava se esforçando ao máximo para fazer o melhor, para ser um bom marido, para ser um bom pai. Então ele trabalhava bastante, ele se esforçava, ele procurava ser um bom provedor, ele orava junto com a família, ele ia na igreja. Sabe aquele conjunto de atitudes e de características que formam uma família saudável e normal? Na superfície, era isso o que ele apresentava. Né? Lembra do exemplo do iceberg? Né? Na superfície, a gente apresenta um determinado padrão e determinados comportamentos que podem ser avaliados de uma maneira positiva. Mas que abaixo da superfície traz outras questões e outros problemas. Então, por mais que eles tivessem ali todo um contexto favorável para ser feliz, na prática eles eram infelizes. Tão infelizes a ponto da esposa não querer continuar com ele. Então, o que acontece? Né? Por que isso às vezes acontece? Por que às vezes a gente vive uma vida cercada de espiritualidade na igreja? A gente conhece Jesus, a gente tem um amor sincero e genuíno por Deus. E, no entanto, questões da nossa vida, da nossa família, não são bem resolvidas. O que é que acontece? Então, essa é a primeira questão para a gente tratar. E aí, então, a gente começa a ver, primeiro, que muitas questões relacionadas à nossa vida têm a ver com os nossos padrões familiares. E aí a ideia de retroceder para avançar, ela faz muito sentido. Por exemplo, há muitas bênçãos e também muitos pecados que vêm atravessando geração após geração da nossa família e que ainda impacta profundamente quem nós somos hoje. E a partir daí a gente precisa repensar, fazer um discipulado,
reconhecer as nossas emoções para a gente quebrar esses padrões e viver isso da maneira que Deus pretende, que Deus projeta para nós. Deixa eu só dar um alerta aqui antes, quando eu estou falando de padrões de gerações, para que você entenda isso de uma maneira saudável e clara. Há alguns anos, hoje até a gente não ouve falar muito isso, pelo menos eu não tenho muito ouvido falar isso no ambiente religioso evangélico. Mas eu me lembro nos anos 90, em que era muito forte uma doutrina, que era a doutrina da maldição hereditária, a maldição familiar. Não sei se você já ouviu isso, ou se você ainda ouve isso. O que era essa doutrina da maldição hereditária ou da maldição familiar? Que eu, inclusive, não concordo, mas não é a minha visão, não entendo que a Bíblia fundamente isso da maneira como eles ensinavam, mas eu vou só trazer aqui a luz para que vocês entendam do que é que eu estou falando. Essa doutrina dizia o seguinte, que se o seu pai, mãe, avô, avó cometeu um pecado grave, ou mesmo um pecado corriqueiro, e se essa pessoa não se acertou com Deus, isso foi instalado na família uma maldição que foi passando de geração para geração. E aí então, alguém dessa família tinha que quebrar essa maldição, espiritualmente falando, para que então ela fosse livre disso. O que acontece? Embora essa doutrina tivesse alguns fundamentos interessantes, e eu vou falar sobre esses fundamentos já já, ela era equivocada em termos espirituais quando a gente fala de quebra de qualquer tipo de maldição. Por que eu afirmo isso? Porque o Novo Testamento ensina que quem está em Cristo é nova criatura. E toda a maldição já foi quebrada em Cristo Jesus, na cruz. Então isso é um aspecto teológico e bíblico que a gente não pode ignorar. Então, eu não posso fundamentar que, por exemplo, se meu pai ou meu avô ou bisavô fez lá uma grande bobagem, eu estou pagando espiritualmente e eu não sou perdoado e estou carregando a culpa desse pecado. Eu estou falando no aspecto espiritual, tá ok, gente? Jesus já me libertou e eu já sou livre em Cristo Jesus. Então eu não posso ser culpado espiritualmente porque meu pai, minha mãe ou meu avô fez uma bobagem. Eu respondo pelos meus atos e só por eles, tá ok? Agora, por que eu disse que havia uma fundamentação interessante e que isso tem a ver com a nossa reflexão hoje? Porque os padrões de comportamento dos nossos pais e dos nossos avós e bisavós, esses sim, nos influenciam até hoje. Não como uma maldição espiritual, mas como um padrão comportamental e emocional. E por que isso acontece? Porque é da onde a gente aprende. Eu aprendo a ser como eu sou com as pessoas que mais são importantes para mim. A criança, ela desde que nasce, ela vai ter como influência mais positiva e negativa também os seus pais. É com os nossos pais que a gente aprende a falar, que a gente aprende a andar, que a gente aprende a sentir. A gente reproduz as emoções dos nossos pais. E lá em hipnoterapia a gente fala que os primeiros hipnotistas, as primeiras pessoas que nos hipnotizam são os nossos pais. Porque eles é que enfiam, direto ou indiretamente, as sugestões de como a gente deve se comportar e ser na nossa mente. Então a gente reproduz isso. Tá claro? Agora, se isso faz sentido para você, como faz sentido para mim, aí a gente começa a perguntar, e quem é que levou esses padrões para os nossos pais? Por que os nossos pais eram como eram? Nós somos o que nós somos em grande medida pelo que os nossos pais foram. Ok. Agora, os nossos pais foram o que foram e são o que são por quê? Porque os seus pais também agiram e influenciaram eles, ou seja, os nossos avós. E aí então, nós não temos mais duas pessoas, nós temos 4. Porque são 2 avós maternos e 2 avós paternos. Aí se a gente retrocede mais uma geração, quem é que ensinou os nossos avós maternos e paternos? Os seus pais, os nossos bisavós. E aí nós já não estamos falando mais de 4 pessoas, estamos falando de 8 pessoas. E aí você junta 8 mais 4 mais 2, você já tem aí 14, 16, 18, 20 pessoas que estão trazendo padrões de comportamento e padrões emocionais em 2, 3, 4 gerações. Com todos os fatores externos e com todas as questões
e padrões. Então, gente, quando a gente começa a pensar em essas questões e em todos esses fatores, a gente começa a entender o poder que a nossa família tem em nos influenciar, em mexer com as nossas emoções, em mexer com as nossas crenças, em mexer com os nossos padrões comportamentais. Então, por exemplo, os meus pais, eles nasceram em 1948, ainda no finzinho da primeira metade do século XX. Nós estamos já na segunda década do século XXI. Eles nasceram nessa geração. Os seus pais nasceram no início do século XX, lá na primeira década, na verdade na terceira década, lá para 1920 e pouco, segunda década, por aí. Olha a cultura em que eles foram inseridos. A minha mãe, por exemplo, ela conta histórias de que quando água potável na casa dela era de poço, não tinha geladeira, televisão então nem se fala. Olá, meus amigos, entrou aqui meu primo Edson, o Guga, o Ronaldo, minha querida amiga Ellen. Tudo bem, Ellen? Então, retomando aqui, eles viveram uma outra época em que valores eram diferentes. Eu, para conversar com a minha mãe hoje, eu tenho que entender que ela é de uma outra época. Eu não posso querer que ela pense e haja como eu ajo. Assim como os meus filhos são millennials, são de uma outra geração. E se eu pensar na minha bisavó, no meu bisavô, gente, eles são do século XIX. Ou do iniciozinho do século XX. Olha só como minha bisavó já se foi há muito tempo, mas eu conheci ela, tive o privilégio de conhecer e conviver um pouco com ela, italianinha, né? Já vem com aquela mentalidade europeia de quem passou fome, de quem teve que migrar para um outro país, de quem teve que passar por outras necessidades e outras circunstâncias, teve que se adaptar a uma nova língua, uma nova cultura. Gente, vocês percebem que tudo isso vem passando de geração em geração, e claro que a gente não pega isso na sua totalidade, mas são fragmentos de comportamentos e padrões que trazem consigo também a sua carga emocional, positiva e também negativa. Então nós somos isso, a gente traz isso. Como é que a Bíblia nos mostra questões relacionadas a essas todas que nós estamos falando? A Bíblia mostra em várias passagens que muitas famílias foram prejudicadas e foram abençoadas por esses padrões familiares. Por exemplo, você conhece a história de José do Egito? José, ele foi filho de Jacó, neto de Abraão, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó. E José, você vai encontrar isso lá no livro do Gênesis, do capítulo 37 até o 50, é uma história muito interessante, muito dramática também. José, ele cria na soberania de Deus. Ele acreditava no amor de Deus por ele. E José, ele teve que enfrentar uma série de padrões familiares, e esse é um modelo interessante para a gente trabalhar, não só hoje, mas na próxima aula também, no próximo encontro. E ele só conseguiu se libertar desses padrões familiares quando ele encarou as mágoas do passado, resolveu, se libertou, e a partir daí ele conseguiu reescrever o seu futuro. E ele foi uma grande bênção no seu tempo, na sua história. Ok? Agora, como é que a gente consegue também chegar a esse ponto? E como é que o padrão familiar, ou poder familiar, ele traz conosco tantas bênçãos e tantos problemas e tantas dificuldades? Vamos pegar aqui o exemplo da família de Abraão, Isaac e Jacó, porque são gerações de uma mesma família que tem uma descrição bastante detalhada na Bíblia e que traz, portanto, nesses detalhes, padrões positivos e negativos. Vamos falar aqui dos padrões negativos. Vocês sabem que Abraão, ele foi chamado por Deus para um propósito específico, para ser pai de uma grande nação. Isso está lá no início do Gênesis, lá no capítulo 12, você vai encontrar um pouco dessa história. E ele se casa com Sara, ou Sarai. Ele se casa com Sarai, que depois tem seu nome mudado para Sara. Assim como Abraão chamava-se Abrão, e depois teve seu nome mudado para Abraão, o pai de muitas nações, de muitas pessoas. Espiritualmente nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Sara. Okay? Abraão teve
um relacionamento com Sara. Ele teve problemas porque Sara não conseguia engravidar. E Deus tinha prometido um filho para ela, mas Sara tinha uma certa dificuldade de esperar, não tinha tanta paciência. E Abraão era um cara passivo com relação a Sara. E acabou tendo um relacionamento com a sua escrava Agar, com a sua serva, para poder ter um filho, que foi também um filho abençoado por Deus, Ismael, mas não era o filho da promessa. Bom, esses padrões de comportamento de Abraão, eles passaram para Isaac, que foi o filho da promessa, filho de Sara, que veio depois, e que passaram também para Jacó. Quais são esses padrões? E como que isso influenciou aí nas suas famílias? Por exemplo, eles tinham Abraão, o seu filho Isaac e o seu neto Jacó. Eles tiveram padrões pecaminosos que foram passados de geração para geração. Por exemplo, um padrão de mentira em cada geração. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara. Eu não vou ter como trazer todos os detalhes aqui, mas eu recomendo fortemente que você leia os primeiros capítulos do livro do Gênesis para você conhecer essa história. Abraão, por exemplo, mentiu uma vez. Ele ficou com medo de ser morto pelo faraó, pelo rei, e disse que Sara era sua irmã, porque Sara era muito bonita, chamava muita atenção, e ele achava que se ele falasse que era marido, os caras iam matar ele para ficar com a Sara. Depois, Isaac também teve um padrão mentiroso com Rebeca no seu casamento. Jacó também foi um cara que mentiu boa parte da vida, neto de Abraão, filho de Isaac. Tanto que o nome Jacó significava enganador, mentiroso. Eu preguei sobre isso alguns dias atrás aqui na igreja de Vila Moinha Velho. Como que Jacó teve seu nome transformado para Israel, né? Por conta da sua mudança e a quebra desse padrão. Dos 10 filhos de Jacó, já os bisnetos de Abraão, 10 deles mentiram a respeito da morte de José, quando José foi vendido como escravo para o Egito. E mantiveram um segredo de família por mais de 10 anos. Olha o peso. Olha como que isso veio de uma forma dramática. Então, padrão de mentira era uma regra nessa família. Porque um vai aprendendo com o outro, uma geração vai aprendendo com outra. Não é que é uma maldição, mas é um padrão de comportamento. A questão de favoritismo a respeito de um filho em detrimento do outro. Abraão favoreceu Ismael. Porque Abraão teve que mandar Ismael e Agar ali pela porta dos fundos, né? Já vou te responder essa pergunta, Vanessa. Isaac favoreceu Esaú. Então, por exemplo, Isaac ele gostava mais de Esaú do que de Jacó, porque Esaú era um cara bonito, forte, caçador, aquele macho alfa, né, que muitos pais idealizam para os seus filhos. Meu filho vai ser macho, vai ser poderoso. E o Jacó ele era mais ardiloso, ele era mais preguiçoso, vamos dizer assim, mas era um cara muito inteligente. E aí, quem gostava mais dele? A mãe. Então, cada um favorecia um filho, né? Eu acredito que você já deve ter visto aí famílias onde a mãe ela é mais carinhosa ou mais atenciosa com o filho e não liga muito para o outro. Ou o pai acaba dando mais preferência para um para o outro. Às vezes é até implícito isso, mas acontece. Jacó também favorecia José. Ele tinha um orgulho especial por José e não escondia de ninguém. Tanto que os seus 10 irmãos ficaram com ódio de José. Eles morriam de ciúme de José e é por isso que eles fizeram o que fizeram. José gostava de contar vantagem, porque o pai favorecia ele. Um dia eles foram lá, tinha irmão que queria matar ele. Se não fosse a intercessão de um dos irmãos, ele teria sido morto. Ele não foi morto, mas foi vendido como escravo. Então, olha o drama. E depois, quando José supostamente havia morrido, porque não morreu, Jacó começou a favorecer Benjamim. Então esse era um padrão. Esse mesmo padrão a gente vê com a experiência de separação de um irmão em cada geração. Então Isaac e Ismael, filhos de Abraão, foram separados muito jovens. Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú para não ser morto. José foi separado dos seus 10 irmãos por mais de 10 anos. Ainda tem uma intimidade insatisfatória no casamento de cada geração. Abraão teve filho com Agar fora do casamento. Então ele teve um filho com Sara e teve um filho com Agar. Agar não era sua esposa. Isaac teve um relacionamento péssimo com Rebeca, foi um péssimo casamento. Jacó casou primeiro com uma mulher que ele não amava para depois casar com a irmã dela que ele amava.
Depois ele teve que também acabar se envolvendo num relacionamento com uma concubina de cada uma das suas mulheres, ou seja, ele teve um relacionamento com 4 mulheres e teve filho com essas 4. Então, olha o desastre familiar de cada geração e como isso acabou impactando as gerações seguintes, até que a Bíblia mostra que José, ele quebra esse padrão. Não fala dos outros irmãos de uma maneira muito detalhada, porque José, ele tinha um papel muito importante ali no plano da salvação. A gente tem que entender que história biográfica não é o propósito específico da Bíblia, ela tem um propósito de trazer a história da salvação ao longo dos tempos, não é? Mas, por conta disso, algumas vezes ela traz esses detalhes para gerar o contexto todo. Então, esses são os padrões que muitas vezes a gente também encontra. E aí, Vanessa, respondendo a sua pergunta sobre se é ou não maldição, não é maldição, porque maldição, ela carrega uma conotação espiritual. Não sei se eu vou ser claro com isso, mas vou tentar ser o mais adequado possível. Se isso fosse uma maldição, José, por exemplo, ele jamais poderia quebrar isso. Ele não poderia mudar isso em termos de um padrão comportamental. Maldição é algo que vem de uma conotação espiritual específica. Aqui o que nós estamos falando é de um padrão comportamental. Você pode até entender que, assim, de uma maneira vulgar, pode dizer, pô, que maldição, né, na família. Mas quando a gente fala no aspecto espiritual, não. Por exemplo, e aí eu vou falar já de alguns padrões familiares que talvez você se identifique, mas eu vou falar do meu primeiramente. A minha família, pelo menos na parte do meu pai, tem um padrão familiar violento para alcoolismo. O meu pai era alcoólatra, ele morreu de cirrose com 51 anos de idade. E a minha boa parte da juventude eu não vi o meu pai saudável, porque ele já estava num estado da doença, do alcoolismo tão avançado, que ele já não conseguia mais trabalhar, ele era policial militar, ele passava uma temporada saudável, trabalhava bastante, depois ele tinha que entrar de licença, enfim, uma história muito triste. E o irmão dele era alcoólatra, mais velho, morreu de derrame, acho que foi de derrame, AVC, não me recordo. O irmão caçula dele morreu agora há pouco tempo, também era alcoólatra. A minha tia, que não era alcoólatra, ela se casou com um alcoólatra. Ela teve filho alcoólatra, né, que luta com a doença, é um cara muito bacana, mas que luta com a doença até hoje. E isso veio de geração após geração. Mas eu não sou e nunca fui alcoólatra. Se fosse uma maldição, eu estaria fadado a isso, porque isso faria parte da minha família. E eu tenho que ser honesto com você para dizer que esse padrão ele poderia ter me acompanhado também. Em alguns aspectos do comportamento do meu pai, por exemplo, me acompanharam e me acompanham. Mas o dia que eu me entreguei para Cristo, o dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, se houvesse alguma maldição a respeito disso, ela já foi quebrada em Cristo Jesus. Tá claro? A doutrina da maldição hereditária, como eu expliquei, que eu não concordo, que já vem aqui no início, ela diz o seguinte, que mesmo que você esteja em Cristo, você tem que quebrar aquela maldição, porque você ainda leva aquela culpa espiritual. E eu não concordo com isso, porque em Cristo toda a culpa espiritual foi quebrada. Isso não significa que eu não continue sendo pecador. Ok? 1 João 9, ou melhor, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E o capítulo 1 diz que se nós não reconhecemos que somos pecadores, somos mentirosos. Então eu sou pecador. Eu preciso confessar os meus pecados a Deus. Exatamente, Vanessa, é isso aí. Nenhum dos filhos são alcoólatras. Porque eles tiveram uma experiência com Cristo. Eu conheço seu irmão, meu colega de ministério, pastor também, um cara muito joia. E é assim. É assim que é a vida. Então, assim, a gente quebra alguns... toda maldição é quebrada. Agora, há padrões familiares e comportamentais que a gente aprende. E que também nos trazem consequências ruins. Então, por exemplo, tem famílias que existe um padrão familiar, o alcoolismo, né, que já vem de geração em geração. Não significa que todos sejam alcoólatras, mas você pode ver
que sempre tem ali no meio da família alguém que manifesta esse padrão. Tem família que tem padrão por compulsão, né? Compulsão por jogo, por vício, etc. Tem família que tem um padrão de casamento infeliz, ninguém se acerta. É raro encontrar alguém que tem um bom casamento ali. Tem família que tem padrão de fuga de filho, o filho sai de casa muito cedo, né? Porque o contexto familiar é ruim. Tem família que tem problema com a autoridade, todo mundo tem problema em lidar com a autoridade, com o pai, com o professor, com o patrão, com o chefe, etc. Tem família que tem padrão com abuso sexual. Vocês já observaram, por exemplo, que toda pessoa que tem o abusador, por exemplo, ele já foi abusado em algum momento? Que antes dele aprender a ser um abusador, o que é péssimo, horrível, ele já foi um dia abusado? E via de regra, abusos sexuais, por exemplo, eles acontecem no próprio contexto familiar. É um tio, é um primo, é um irmão, alguém mais velho, às vezes de uma forma nojenta, às vezes até o pai. Mas é assim. Então tudo isso acaba construindo a personalidade de um indivíduo. E por aí vai. Então, os padrões familiares muitas vezes acabam gerando isso. E nós, às vezes, criamos esses padrões familiares também. É só você pegar a história de Davi. Então, Davi, por exemplo, Davi ele tem uma história muito interessante. É um cara que cria em Deus, que era profundamente comprometido com Deus, mas um cara que trouxe uma desgraça para a família dele. Davi, quando ele se apaixona por Batseba, que era a esposa de Urias, ele não consegue resolver o problema quando ele engravida ela, e ele manda Urias para a morte. Ou seja, ele assassina Urias. E quando ele não se arrepende, o profeta Natan, ele recebe uma revelação de Deus e vai lá e fala para Davi, você fez isso. E a partir daí vai trazer uma desgraça para sua família. Você vai lá em 2 Samuel, no capítulo 12, você vai ver essa história. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E a partir daí a família dele se desgraçou. Era filho enciumado com o pai, filho que agrediu o pai, filho que se apaixonou pela meia-irmã, filho que abusou da irmã. Olha, foi uma tragédia. Porque são padrões. São formas em que a gente se relaciona, a gente vive, que se a gente não detectar isso como padrões emocionais, a gente não consegue seguir adiante e seguir em frente. Pessoal, até aqui está fazendo sentido? Está muito pesado isso que eu estou falando? Está gerando alguma dúvida? Dá um feedback aí para mim. Ficou claro, Vanessa? Você entendeu? Dá um feedback aí para eu poder entender e sentir se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Tá claro? Ótimo, joia, valeu, obrigado. Então, esse passado é que é necessário da gente fazer uma revisão e deixar para trás para que a gente possa seguir adiante. Não é que a sua família não seja importante. Eu amo a minha família. Meu pai ele morreu em 2000, já faz 20 anos que ele faleceu. Mas eu continuo amando ele profundamente. E eu tenho orgulho, hoje até maduro, muito mais bem resolvido emocionalmente, eu consigo ver meu pai de uma maneira muito carinhosa. Mas eu sei o que eu sofri quando eu era jovem. Eu sei como isso foi doloroso para mim. E como foi difícil, e como isso impactou a minha vida, e como eu carreguei esse padrão e essas emoções ao longo da minha caminhada. Né? Diego está perguntando se isso seria uma crença limitante. Sim, Diego, em uma outra linguagem, usando uma outra linguagem também. Pode ser uma crença limitante. Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, né? Se é o padrão familiar que gera uma crença limitante. Mas sim, isso também, porque todas as nossas crenças elas vêm do nosso contexto geral. Né? Eu sou o que sou, eu aprendo o que eu aprendo com as crenças que eu recebo da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, do meu chefe, etc, etc. Então nós somos o que somos. Né? Agora a gente pode mudar esse padrão à medida em que a gente vai se conhecendo e à medida em que a gente vai tendo um relacionamento saudável com Deus. Thaís está falando, né, das conexões bíblicas. É isso aí, Thaís. Thaís está aqui no quarto, aqui participando da live também. Vanessa, então na verdade,
já que não existem as maldições familiares, as coisas que acontecem na família, a escolha própria. Vanessa, sim e não. Tá? Vou explicar por quê. Sim, é escolha própria, porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Tá? Eu só me liberto quando eu entendo que eu sou responsável pela minha vida. Que primeiro vem Deus, né, que determina todas as coisas. Eu creio na soberania divina e eu creio que eu sou totalmente dependente de Deus, que sem Deus eu não sou ninguém. Mas também eu não posso culpar outras pessoas pelas minhas decisões. Então, nesse aspecto, sim. Mesmo que eu não tenha ciência de quem eu sou e do porquê eu ajo assim, sou eu que ajo assim. Então eu sou responsável. Eu não posso ficar aí chorando porque meu pai era alcoólatra, ou porque eu nasci lá em Presidente Prudente e eu queria ter nascido em São Paulo, ou porque eu nasci branco, mas eu queria ter nascido moreninho, ou porque eu nasci pobre, mas eu queria nascer rico. Não adianta eu ficar chorando por isso, porque uma vez que eu tive ciência de que eu sou assim, se eu quiser viver uma vida diferente, a responsabilidade é minha. Ok? Então, nesse aspecto, sim. Agora, eu digo não também porque, de uma certa maneira, a gente não tem consciência de todas essas coisas. Então, por exemplo, hoje eu tenho, por isso que eu gosto muito do versículo, que infelizmente ele ficou banalizado na política, né? Que no Evangelho de João diz, conheceis a verdade vos libertará. Não enxergue aqui a política nisso, nós estamos falando de Bíblia. Porque quando Cristo nos liberta, e Cristo é a verdade, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo a gente começa a ter um desvelar de todas as coisas. E aí eu começo a perceber a realidade como ela é. Então, até um certo momento, eu poderia culpar os meus pais, ou o governo, ou a cultura, por ser quem eu sou. Ok? Não vamos brigar por causa disso. Mas quando eu tenho a revelação da verdade, de quem eu sou, da história e tudo mais, então eu deixo de ser culpado. Ou melhor, eu deixo de levar a culpa para outros e passo a assumir a minha responsabilidade. Então, enquanto eu não conheço, eu posso dizer que não foi escolha minha. Mas quando eu começo a entender, aí tudo faz sentido. Gente, faça a seguinte experiência, converse, se você já não fez isso, converse com seus pais, se você tiver pai vivo, se você tiver essa oportunidade, e comece a perguntar como é que era a história de vida deles. Como que foi a infância? Como é que foi o casamento? Como é que foram as dificuldades? Cara, quando você começa a entender isso, um monte de coisa na sua vida começa a fazer sentido. Você começa a entender por que você age como você age. Você começa a entender por que alguns aspectos da sua família que te irritam tanto só são como são porque os seus pais agiram com os recursos que eles tinham à mão. Eu começo a entender por que eu agi e ajo e deixei de agir também, né? De algumas coisas, de algumas maneiras, por conta do que eu vivenciei. Então, a gente começa a entender por que a gente às vezes reage de uma maneira negativa a respeito de algumas coisas, porque em casa a gente aprendeu a ser desse jeito. E isso, Thaís, exatamente, é um caminho para o perdão. Eu já perdoei meus pais de muitas coisas. Sou esquisito eu falar que eu tenho que perdoar pai e mãe? Pode soar esquisito, mas a gente tem que fazer isso. Vamos ser honestos aqui. A gente não carrega algumas mágoas da nossa família? Ah, porque minha mãe ela não me deu oportunidade, porque ela fez isso, porque ela me judiou, porque meu pai me abandonou, me maltratou. Gente, se eu carrego esse sentimento, eu tenho que perdoar, para eu poder me resolver. E se eu tiver que pedir perdão para os meus pais também, que eu peça, porque a gente dá muita mancada. Pai, irmão, esposa, marido, filhos, é assim. Gisele dizendo, né, entender o que somos, o que buscamos, faz toda a diferença em como caminharemos. É verdade. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço esses padrões da minha família, mais eu deixo de carregar esses padrões. Eu tiro isso dos meus ombros e falo, não me serve. Ok, até aqui foi assim que norteou a minha vida, mas não precisa ser assim daqui para frente. Meu amigo Ronaldo está acompanhando aí, feliz de ver o Ronaldo aqui com a gente. É isso aí, Ronaldo. Esse é o caminho. Tá ok, gente? Todos nós carregamos, é verdade.
A gente carrega. Cara, eu me olho no espelho, eu vejo muitas coisas do meu pai, por exemplo. Né? O jeito de sorrir, o jeito de... Eu ando igualzinho meu pai. Eu tenho a mesma postura corporal que ele. Até fisicamente eu sou muito parecido com ele, né? Ainda mais agora de bigode. Mas eu tenho muitos aspectos assim, de temperamento, de emoção, que é da minha mãe. Tanto de qualidade quanto de coisa ruim. Né? Que graças a Deus hoje eu já consegui quebrar muitos desses padrões. E outros eu não quero quebrar, porque eu vejo que são positivos. Ok? Eu estava falando do alcoolismo. Eu não desenvolvi o alcoolismo na minha vida, graças a Deus. Mas, por exemplo, a melancolia, né, eu tive um tratamento de depressão por conta de um burnout, de um estresse, isso vem do meu pai. Todo alcoólatra, ele é melancólico, ele é depressivo. Na verdade, a gente dizia, né, meu professor de psicologia, ele falava que o álcool é o antidepressivo do pobre e daquele que não busca a terapia. Então ele bebe para acalmar a sua dor. Né? A gente fala, eu bebo para relaxar, para ficar mais sociável, para ficar mais alegre. E é verdade, quando você bebe, você fica... A gente diz que a bebida ela é um lubrificante social. Porque a gente dá risada, você está chateado, você bebe, você se sente melhor. Isso é químico. Né? O problema é que se torna um ciclo e a gente acaba vivenciando isso. Diego está falando, né? O nosso eu criança foi ferido, mas não podemos continuar a olhar as situações no passado e com um olhar infantil. É necessário que olhemos para as mesmas emoções como adulto que somos. É isso aí. Né? Uma coisa que isso a gente aprende com a palavra de Deus, mas que eu uso muito isso em terapia também, é falar com a nossa criança interior. Conversa com a sua criança interior. Né? Quem foi você? Né? Qual é a sua dor? Vem de um padrão familiar? Hoje você é adulto. Hoje você tem capacidade emocional e cognitiva para conversar com a sua criança interior e resolver o seu problema. E uma vez que você resolve isso, as coisas mudam. E tudo melhora. Ok? Meus amigos da Lila, Pastor Luiz, Pastor Marcelo entraram aí também. Obrigado, gente, pela participação aí. Pessoal, uma última parte aqui da nossa reflexão, na primeira parte desse capítulo 5, tem a ver com a compartimentalização, ou compartimentação, segundo o texto aqui, né? Por que muitas vezes a gente sofre com isso? E por que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, conhecendo a palavra de Deus... Lembra daquele drama do Frank que nós comentamos aqui? O cara era crente, era um cara trabalhador, esforçado, procurava manter bem a família, mas o casamento dele estava um fracasso. Muitas vezes isso acontece porque a gente divide a nossa vida emocional em setores ou em compartimentos. Então, por exemplo, eu aprendo a ter um relacionamento com Cristo, eu faço um bom discipulado, eu estudo a Bíblia, eu tenho uma vida de oração, ok. Só que esse é meu compartimento meu compartimento espiritual. Gente, só dar um aviso aqui, como acontece na boa parte das lives que a gente faz. Daqui uns 3, 4 minutos, ou 5 minutos, o Instagram vai derrubar a gente, porque vai dar 1 hora. E se não houver tempo de concluir essa parte, só falta essa parte, depois a gente parte para as perguntas, eu começo uma nova live. Tudo bem? Vocês me acompanham por mais uns 15 minutinhos? Dá um joia ou diz sim aí se você tem possibilidade. E aí a gente... se cair, eu já começo outra e a gente segue em frente. Tudo bem, gente? Pode ser assim? Dá pra ser? Ótimo. Porque é o que vai acontecer aqui de fato, tá bom? Mas eu começo e eu espero vocês voltarem e a gente termina, fica mais alguns minutinhos. O que é essa ideia de compartimentar as áreas da nossa vida? Tem algumas coisas que a gente, quando tem encontro com Cristo, a gente muda muito rápido, né? Então, eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a mudar a minha linguagem. A primeira coisa que eu deixo de fazer... quando eu me converti, a primeira coisa que eu deixei de fazer foi falar palavrão. Apesar que agora eu até falo alguns. Quem convive comigo mais de perto sabe. Né? Não me orgulho disso, mas eu estou só dizendo que... era aquele esforço consciente e racional de mudar algumas coisas. A gente melhora muito
há muitos padrões comportamentais que estão aqui na superfície, né, do iceberg, que a gente muda de uma maneira visível. Isso faz muita diferença. Só que há outros compartimentos da nossa vida que estão submersos, que enquanto a gente não tem ciência, a gente tem mais dificuldade de mudar. E a gente chama isso de regras não conscientes ou comportamentos não verbais ou indiretos, né? Ou, como diz o autor aqui, regras invisíveis de padrões familiares. Por exemplo, você, quando olha para sua mãe ou para o seu pai, ou quando os seus filhos olham para você, você que tem filhos ou filhas, você não sabe como o seu pai ou sua mãe está, ou seus filhos não sabem o que vocês querem só pelo olhar? O meu pai, ele tinha um jeito de olhar pra gente quando ele estava contrariado, quando ele estava bravo, que só pelo olhar dele eu já sabia que alguma coisa não estava boa, que alguma coisa não estava legal. E eu sei que os meus filhos também, eles sabem, né, a hora que eles podem, a hora que eles não podem, só pela maneira como a gente se comporta. Isso é uma regra invisível, é não verbal. Essa forma de lidar, ela serve para os nossos valores também. Por exemplo, você pode observar que na sua família existe uma regra não verbal para o papel do homem e da mulher. Ou seja, o papel do homem é esse, o papel da mulher é esse. Seja qual for a linguagem ou o papel que você... por exemplo, tem famílias que tem uma regra bem delineada do que é papel de homem e do que é papel de mulher. E eu estou falando de papéis, tá? Eu não estou falando que o homem tenha que fazer isso. Por exemplo, eu tive um presbítero numa igreja que eu pastoreei, que ele teve 4 filhos. Só a última filha dele, a filha caçula, que ele pegava no colo. Porque demorou anos para ele ser quebrantado e transformado em nível cultural familiar. Porque ele aprendeu que papel de homem não era cuidar de criança. Isso era papel da mulher. E não é que ele não fosse uma boa pessoa, mas é que ele entendia que esse era um papel cultural. Por quê? Porque o pai dele nunca fez isso. Só a última filha dele que ele já entendeu, isso é bobagem, eu tenho que aproveitar. E eu lembro que ele abraçava ela quando era menina ainda, hoje é uma moça, e ele dizia assim, eu tenho que aproveitar, né, pastor, porque essa é a última. Então eu tenho que fazer isso. Ele perdeu muito tempo da vida dele, podendo aproveitar de uma forma mais afetiva. Mas esse era o padrão, a regra invisível da sua família. Isso acontece para o homem e para a mulher. Nós temos regras invisíveis a respeito do sucesso. Então, há certas famílias que enxergam o sucesso de uma determinada maneira. Ou seja, se ele não tiver um bom emprego, se não ganhar muito bem, não tem sucesso. Às vezes, a pessoa é ótima, ela tem bons relacionamentos, é uma pessoa tratável, mas a família não valoriza muito. Por quê? Porque não alcançou o padrão de sucesso que faz parte da regra da família. Isso vale para o trabalho, isso vale para os relacionamentos afetivos, vale para o sexo, vale para a igreja, vale para tudo. Então são compartimentos da nossa vida que a gente às vezes não trata emocionalmente e não trata espiritualmente. E isso traz uma carga emocional muito negativa. Traz uma série de problemas. Traz frieza familiar. Isso gera pecados ocultos, gera hipocrisia. Né? Não tem um padrão familiar muitas vezes hipócrita, né? Que as pessoas olham assim, na superfície, tá tudo bem, quando vira as costas é só maledicência. Isso é pecado. Gera frieza, né? Aquela coisa de não... E aí eu estou falando da família, mas isso é o padrão. Esse padrão você vai repetir nos demais relacionamentos. Eu conheço famílias que eu não gosto nem de frequentar muito a casa. Por quê? Porque o padrão de comportamento ele é tão pesado, que é tão densa a coisa que se você entrar com uma faca quente ali, você sai cortando o ar, né? De tão denso que está o negócio, para você retirar um espaço para você passar. Meu tio, Zé Azor, paz. Ok, gente? Então, faz sentido isso para vocês? Né? Que há algumas regras, alguns compartimentos na nossa vida emocional que às vezes a gente não consegue quebrar. Está caindo, está encerrando essa primeira parte, isso, a vida fragmentada. Eu vou encerrar e vou começar outra live. Tá bom, gente? A gente se fala em seguida. Tá? Espero vocês e a gente continua.